Bora lá, galera, bora acompanhar mais um debate aqui do Campeonato Paulista. O Corinthians, né, estreando aí em 2023 e perdendo, né, um resultado ruim para o Fernando Lázaro, o técnico que assumiu o comando do Corinthians em 2023. O Corinthians iniciando com uma derrota para o time do Bragantino, gol de Arthur, 1-0, o único gol da partida, né? E uma boa atuação também do goleiro Cássio. O Cássio vem desde o ano passado fazendo grandes atuações com a camisa do Corinthians e esse ano novamente o goleiro vem tendo boas atuações com a camisa do Corinthians, né? E parece que o Fernando Lázaro vai ter muita dor de cabeça para poder montar essa equipe para o Campeonato Paulista e também para as próximas competições, né? Que temos Libertadores, temos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e vamos ver como o técnico Fernando Lázaro vai conseguir trabalhar essa equipe do Corinthians durante essa temporada. E bora acompanhar mais o linha de passe do ESPN falando tudo sobre esse jogo do, do Bragantino e Corinthians. Galera, lembrando, eu vou deixar o link na descrição, creche de direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Do que se viu hoje, para fazer uma projeção, a derrota do Corinthians é a que oferece um conteúdo maior de problemas, eu acho. Tá. Porque, ok, talvez o principal jogador do Corinthians hoje, o Yuri Alberto, não atuou, ele não foi o único. No ataque, em especial, o time do Corinthians estava bem desfalcado. Tinha muita gente ainda. Tem o Renato Augusto, por exemplo, fora também. Você não tem Adson, você não tem Mosquito. Isso. Você não tinha... Mosquito vai ter por o Paulinho, bom tempo, né? muito tempo já fora, né? Exato. E em que pese a diferença física, o Léo falou sobre, né, a questão do Flamengo, de estar fisicamente na ponta dos cascos para o Mundial e tal. É começo de temporada para todo mundo, nesses estaduais aqui, né, as competições domésticas. Mas durante a maior parte do tempo hoje, o que se viu foi o Red Bull Bragantino num outro patamar de entrega física para marcar em relação ao que o Corinthians fazia. E não é uma questão de como se marca, o que se pretende fazer, né? Você escolhe a maneira como marcar, com relação às suas capacidades, né? E aquilo que você tem de ideia de jogo para quando você tiver a bola. Mas quando esteve 10 minutos no máximo de alguma superioridade hoje durante o segundo tempo, que foi no momento em que os jogadores que mais corriam pelo Red Bull Bragantino provavelmente sentiram o desgaste durante toda a primeira parte. O Red Bull marcou o Corinthians muito bem, de forma muito intensa. Mas o que mais chama a atenção é que, isso não é uma novidade, o Corinthians é um time que joga com a bola no pé, não tem saída em velocidade, não tem jogadores de transição. Então, numa situação como a de hoje, ou o Corinthians dominaria o Bragantino por intermédio da posse, com absoluta precisão, muita elaboração e uma ideia de jogo já estabelecida para a estreia no Campeonato Estadual, estreia na temporada, isso é pedir demais. Mesmo que fosse assim, mesmo que o Corinthians fosse um time assim no ano passado, ele não foi. Então, fica muito complicado mesmo na formação atual, com o elenco que o Corinthians tem hoje, independentemente da mudança de treinador, a gente enxergar logo, e eu não estou fazendo nenhuma crítica ao Fernando Lázaro, absolutamente nenhuma, não estou dizendo nenhuma novidade em relação ao grupo de jogadores, ao elenco que o Corinthians tem, mas é uma situação, em relação a competir com os melhores, muito difícil. Mas muito difícil mesmo. O Corinthians está aí diante de um ano em que haverá, ao que tudo indica, pouco a fazer. Porque a capacidade, embora seja um bom time, embora qualquer comissão técnica tenha condições de escalar um time titular de alto nível, porque não é só você olhar o nome dos jogadores, mas é um time que joga só com bola no pé, por característica, e está num momento, e eu acho que isso aí é normal, essa última parte do meu comentário aí é apenas uma constatação. Do ponto de vista físico, ainda não é a hora de estar, ao contrário do Red Bull Bragantino, num nível muito alto. O Cássio, melhor jogador do Corinthians hoje, fez grandes defesas durante a partida, não fosse ele, poderia ter sido mais. Isso é algo que não mudou, né? Isso é algo que não mudou. De 22 para 23. E ele tá bem, De 21, de 20, de 19. Por aí. 21 ele deu umas osciladas, mas o ano passado ele foi... Mas há muito tempo ele salva o Corinthians. Sabe como Tanto chamou é que ele foi bola de prata. Sabe o que chamou a atenção depois do jogo? Algumas entrevistas. Do São Paulo ou do Corinthians? Do Corinthians. Eu vi só os lances do jogo, estava na transmissão do Real Madrid-Barcelona, mas sobre, assim, muitos jogadores fazendo muita questão de falar do ambiente, do antigo técnico,
técnico. O Roger Guedes falou sobre isso. Não me espanta. Pra como tá agora. E não sei se esse é o tipo de coisa legal pra falar depois que você começa o ano com uma derrota, né? Exatamente. Falando, pô, mas agora o clima tá legal pra caramba e tal. Entendeu? Beleza, mas não é isso que importa, principalmente o torcedor agora, né? Sim. Às vezes pode até passar uma outra impressão, mas peraí, porque ano passado o Corinthians fez uma temporada boa para suas possibilidades, né? Se você me permite, eu tenho na mão aqui o que disse o Roger Guedes, o Rony também, né, se eu não me engano. Sim. Vamos colocar aí, porque foi bom você tocar nesse ponto. Vamos lá. Cara, acho que sim. Pressão, acho que no meu ponto de ver, por ser a estreia, acho que é desnecessário. Portanto, que ano passado, quando o Vitor Pereira estava aqui, a gente perdeu também, talvez não teve essa pressão. Então, acho que por ser o Fernando pode ter uma pressão maior. É o que a gente... Por que você acha? Aí não é para mim essa pergunta, né? Mas é o que a gente falou, a gente vai dar nosso melhor pelo Fernando, que é um cara sensacional, trabalho muito bom. Eu posso falar, porque no dia a dia, um dia a dia muito leve, diferente do que era ano passado. Não precisa esconder isso de ninguém. Então estamos muito felizes e a gente quer dar a volta por cima já na quarta-feira. É isso que o Bertozzi está falando. De novo, desnecessário. Vindo do Roger Guedes, a gente sabe como foi a relação Roger Guedes e Vitor Pereira, né? E a gente sabe como é a personalidade do Roger Guedes. Então, a primeira oportunidade que ele teve, ele foi lá e deu uma desabafadinha. E é o que falou o Bertozzi. O time perdeu e tal. Acho que vamos tocar a vida, né? Vamos olhar para frente e vamos seguir o barco, né? Eu acho que é desnecessário porque ele, Roger Guedes, ano passado, terminou o ano bem. Fazendo tudo que o Vitor Pereira pedia, mostrando que era possível jogar, ajudar sem a bola, ter mais intensidade, ser um jogador mais ligado ao coletivo do que ao individual. Hoje ele já pega uma bola, tem opção de passe, corta e chuta. Então, assim, eu acho que essa ideia que se tem, né? O ambiente está leve, o ambiente está agradável, às vezes pode esbarrar no... Cada um faz o que quer. Tem que tomar cuidado o que significa esse ambiente estar leve. Tá tudo muito bom, tá tudo... Peraí, tem que ter ordem na casa. E talvez as opções para manter essa ordem na casa do Vitor Pereira no passado não tenham sido as melhores, porque ele expôs isso externamente. Sim. E aí, no momento que ele expõe externamente, ele tem o troco externamente também. Né? É o caso do Roger Guedes, que não só agora está falando, como também no passado já deu várias estocadas nele. Mas eu acho que esse não é o problema do Corinthians hoje. Assim, o passado já passou. Já foi, O que já foi. Assim, ele agora ficar mandando recado ou não, indireta, para o Vitor Pereira, não resolve o problema atual do Corinthians. O Corinthians, na verdade, foi um clube que, do ano passado para esse início de 2023, andou para trás. Esse é o ponto. Andou para trás. Esse tal ambiente que não era leve com o Vitor conseguiu colocar um Corinthians a um pênalti de ser campeão da Copa do Brasil. É isso. Sem perder para o Flamengo, decidindo fora de casa. Então, assim, e esse ambiente tão bom, eu tô com o André, não indica ainda que esse Corinthians vai brigar por coisas tão grandes em 2023. Então, assim, e não só fica o ambiente, muito mais naquela coisa do noticiário que ele vai ser dominado por algumas semanas e meses, talvez ainda, pela questão Vitor Corinthians. E como era antes? Como é agora? E talvez como é que isso saiu? desvie Essa o lavagem de foco roupa suja. Sim. do ponto central. Sim. Hoje o Corinthians trocou um técnico estrangeiro com um bom currículo internacional por um iniciante. Um bom técnico. É aí que o Corinthians anda para trás, que você fala? Porque Aí em termos de também. elenco... Aí também. É. Porque em termos de elenco, o Corinthians perdeu algumas peças. E vai perder mais. Então, o Corinthians É tem um elenco, definitivamente... com um ano a mais. O Nesse caso do Corinthians, isso pesa também. É um ano a mais desse elenco. Definitivamente o Yuri Alberto, o Corinthians tem o Maicon... Mas o Yuri Alberto já estava. Sim. Pensando dessa forma. Renato O Yuri Alberto já Augusto. estava. Ele perde... Paulinho o Lucas Piton é reserva. Sim. Era reserva, mas jogava muito. Era um reserva você diz quantidade de muito jogos, né? utilizado. Muito utilizado. O Robert Renan era um zagueiro que estava crescendo para virar opção em vários momentos. O Duqueiroz, que ainda está, mas vai embora... um jogador importantíssimo no meio-campo. Então, você para manter você perde 2, 3. Acho que enfraqueceu o elenco? Eu acho que ele deu um passo atrás em relação ao ano passado. E você tem um caminho de trabalho E com o não Vitor. investe na contratação de jogador. Não, porque assim, a mais que manutenção de Yuri Alberto e de Maicon é uma Custou. coisa boa, positiva. Só que já estavam lá. Não tem... o que tem de novo? Romero. E o Bidu? O Bidu. Acho que é pouco em relação ao que o Corinthians tinha no passado. E se não é brilhante, você tinha um trabalho do Vitor que começa ali
tropeçando, claudicante, ele dá um recuo, o Renato conta, e depois ele conta que ele deu um passinho atrás para entender, ajustou o posicionamento. O time em algum momento evoluiu, se não era brilhante, ele evolui. Ele termina o ano pelas mãos do Vitor melhor que quando o Vitor começa. Esse trabalho, esse processo é interrompido, você vai começar tudo de novo com um técnico que é iniciante. Naturalmente, estágio de trabalho já é diferente. As peças, tem o que o Eugênio já citou. Então, não é que o Corinthians, quando o André vira e fala, não vai brigar por coisas tão grandes, mas brigou pela Copa do Brasil. É por isso. É um outro trabalho, é um outro momento, é um outro Corinthians que não consegue explicar nem um mecanismo, sabe, de negociação, por que fez, por que não fez, porque você perde peças para ter uma. 20% você não consegue... ou 50% então, ou 70%. É tudo muito pouco otimista. Aí o principal debate do primeiro jogo da temporada é que o ambiente agora é mais leve, porque naquela comparação da sua pergunta inicial, para passar para o André, de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, sim. Eu acho que o Corinthians a gente tem que considerar que tinha adversário de qualidade. Quando você vê um Arthur jogando a bola que jogou hoje, e como você perde, como você perdeu, e um Cássio segurando que poderia ser uma derrota mais elástica, é porque tem qualidade do outro lado também. Claro. Só que se viu muito pouco do Corinthians. Muito pouco. Mas não dá para dar um desconto com tantos desfalques, ô Pedro? Mas o que eu falo assim, tem muito desfalque, mas assim, o que tinha em campo, a gente não tem que cobrar aqui do primeiro jogo, sabe? Mas é que eu vi praticamente nada. Eu vi um time que foi dominado de início, um time que quando teve a bola e tentou ter a bola, não conseguia. Não é que a coisa não funcionou porque faltava ritmo de jogo, não. A coisa não funcionou porque não tinha entrosamento. Não tinha a coisa. O jogo você não conseguia identificar, teve uma mudança de sistema, não funcionou esse sistema, pode ser que funcione no segundo jogo, no terceiro jogo, claro. Só que eu acho que o principal debate de hoje não era o ambiente, não é que estava todo mundo rindo em campo e o resultado não veio por um detalhe. Sim. A gente pode começar a falar de bola, a gente está começando a ter a primeira amostragem de bola. O São Paulo não foi brilhante. Tentou com uma nova dinâmica, com peças diferentes, alguma coisa, faltou alguém ali pelo meio, de criação, Luciano, Rodrigues. Né? Seria esse Palmeiras cara, é né? outra dinâmica, porque perde jogador. Você vai ver, né? Então, você vai ver situações ali que você vai debater o modelo, o sistema que não funcionou no início. O do Corinthians eu não consegui identificar nem o que queria ser feito. Agora, faltou a gente mencionar que também no ataque o Cristiano Ronaldo não jogou, né? Que o também estava ausente. Né? Então, abraço para ele ali. Isso, né? Talvez Tava o Júnior Moraes. Talvez com uma chance, o Corinthians não conseguiu contratar esse jogador. Galera, tem que concordar, né? O time do Corinthians está muito, para mim, muito abaixo do ano passado e vai sofrer se não trouxer jogadores de qualidade. Eu não achei a contratação do Romero uma boa contratação. Você contratar um jogador baseado no jogador que jogou há 5, 6 anos atrás no clube, teve uma passagem boa, você tá pensando errado. Você vê qual o momento do Romero agora no futebol. O que ele fez, o que ele entregou no futebol. Eu acho que no futebol, o Corinthians, outras equipes têm que mudar o pensamento de forma de contratar jogadores. Por isso tá ficando para trás. O Corinthians tá vendo Palmeiras, Flamengo avançando porque contratam jogadores que estão bem no momento. Esse negócio de jogador que jogou bem, teve uma boa passagem no clube, não dá certo. Isso daí já foi mais do que comprovado, entendeu? E o time do Corinthians, pode ser que a mamãe língua, o Romero pode vir, pode fazer muita coisa no Corinthians, mas para mim não é boa contratação você trazer um jogador que há muitos anos atrás jogou bem no clube. É um jogador, claro, entrega muito bem em campo, né? É craque, mas é um jogador que entrega muito em campo, é um jogador que corre o tempo inteiro e é muito bom ter um tipo de jogador desse no elenco, mas não é jogador que vai entrar e vai mudar a equipe do Corinthians na temporada. Por isso que eu acho que o Corinthians vai faltar muito ainda para poder conseguir fazer uma temporada boa, ainda mais que está com um técnico novo, o técnico está começando o trabalho dele como profissional, então a diretoria do Corinthians eu acredito que vai ter que ter paciência e esperar a equipe encaixar com o Fernando Lázaro, né? Começou mal, beleza, mas vai ter muitos jogos ainda pela frente para poder recuperar, né? O Fernando Lázaro conhece muito bem o Corinthians, conhece muito bem os jogadores e eu acredito que ele vai conseguir sim recuperar essa equipe do Corinthians, mas achei muito desnecessário o Roger Guedes dar esse tipo de declaração, né? É muito do jogador. Aí depois pergunta por que um tipo desse de jogador não se encaixa em muitos clubes, exatamente por causa disso, é falastrão, entrega pouco e fala muito, entendeu? Futebol não cabe esse tipo de jogador, para você falar você tem que entregar muito dentro de campo, coisa que ele não entrega, só joga com bolinha no pé, entendeu? E fica muito complicado, né? Eu entendo a frustração dos corintianos de ter perdido o Vitor Pereira, mas eu acho que esse tipo de declaração logo no início de temporada, logo quando a equipe perde, não fica legal, né? Espera quando a equipe melhorar, estiver em bom momento, aí sim você tenta dar uma cutucada no antigo técnico, né? Mas pra mim não pegou bem. Coloca na opinião de vocês aí o que vocês acharam da derrota do Corinthians. Será que o técnico Fernando Lázaro vai conseguir embalar
nesse time do Corinthians? Não esquece, galera, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.